tema da nossa mensagem, extraindo lições da vida de Esté. Digo isto porque Esté, independentemente da circunstância, ela estava confiando e agradecida ao Senhor. O nosso dia a dia não chega muito próximo da condição que Esté estava vivendo. Ela não estava vivendo ali uma condição próxima de vida ou morte. Ela estava vivendo uma condição próxima de morte, porque havia um decreto para extermínio dos judeus. E eles não podiam nem se defender. Era execução. Então, a condição que Esté estava vivendo era muito pior do que a nossa. E ainda assim, nós vamos extrair lições da vida desta mulher e vermos como o nosso Deus, como o Deus de Israel, é poderoso. Tem um texto, e eu acho interessante, eu tenho aqui também, eu tenho a Bíblia aqui. Se apagar essa luz, a gente lê nessa. Por enquanto, dá para ler aqui. Mas você pode ler aqui, não tem nenhum problema, ok? E olhando agora o texto bíblico, eu quero convidar vocês a abrir as Escrituras em Romanos 15, 4. Mas você diz, pastor, o senhor acabara de falar que vamos tratar da vida de Esté. Vamos aprender lições com a vida de Esté. E o senhor pede para eu abrir em Romanos? Este é o propósito. Porque Romanos 15, 4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Qual é o propósito aqui apresentado neste texto? É que tudo quanto foi escrito, de fato tem um propósito. E nós precisamos olhar para cada texto bíblico e ver qual o propósito pelo qual ele está ali. Quais são as lições que eu preciso extrair daquele texto e aplicar na minha vida diariamente? E por que eu preciso fazer isto nas Escrituras? Para que eu tenha esperança. E Esté, ela tinha esperança. Ela sabia que Deus estava no controle daquela situação. Meus amados, e muitas vezes por coisas menores, situações insignificantes colocadas diante da situação em que Esté estava passando, nós perdemos a esperança. Nós perdemos a confiança. Nós não damos os passos certos para que Deus possa agir naquela situação. Mas olhando a vida de Esté, nós vamos ver que é importante dar os passos certos para obter vitória diante dos problemas, para obter vitória diante das dificuldades. Estão me ouvindo aí em cima? Ótimo, obrigado. Vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade, pelo teu grande amor. Te louvamos por este dia que o Senhor fez. Te louvamos, ó Pai, pela condição especial que o Senhor tem nos dado para te servirmos nesta manhã. Já estudamos a tua palavra nas classes e agora nós vamos meditar também em mais uma porção da tua palavra. E quero te pedir, Senhor, a tua bênção para os nossos corações, a iluminação do teu Espírito, para que a tua palavra possa encontrar guarida em cada um dos nossos corações. E o resultado, ó Pai, é que venhamos viver uma vida para o teu inteiro agrado.
Assim oro, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, se você tem Bíblia, abre lá no livro de Esté, porque nós vamos tratar de Esté. Vamos ler alguns versos aí, e você já fica com sua Bíblia aberta em Esté. Quando você lê o livro de Esté, você não vai encontrar o nome de Deus, porque o nome Deus não aparece nas Escrituras, isto é, no livro de Esté. Agora, não é porque não aparece o nome Deus, ou o nome de Deus, que ele não está no controle da situação. Não é por isto que ele deixa de ser soberano. E também não é por isso que ele deixará de providenciar tudo o que é necessário para a sua serva e para o seu povo. Ele está na história. Nós não vemos o nome de Deus, mas nós vemos a ação dele na história. Irmãos, e assim também nós precisamos ver diariamente a ação de Deus em nossas vidas. A maneira como ele trabalha em cada circunstância. Por que tudo isto? Porque todos os fatos registrados no livro demonstram o controle de Deus e seu cuidado para com o seu povo. Independentemente do nome dele aparecer ou não no livro, ele vai mostrar o seu cuidado. Ele vai mostrar o seu controle. Em outras palavras, Deus está conosco sempre. Sempre. E vai nos levar, de fato, a glorificá-lo. Vai nos conduzir, vai nos ajudar a darmos os passos certos. Como disse o salmista, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, o salmista descreve isto, que de fato o Senhor é a sombra à sua direita, para te conduzir, para te guardar, para te ajudar a vencer os obstáculos. E assim, nós vamos extrair a primeira lição da vida de Esté. E a primeira lição é oração. Oração. Esté era uma mulher de oração. Você é um servo de oração? Você é uma serva de oração? Você é uma pessoa que ora de fato? Você é uma pessoa que investe tempo na oração? Pastor, eu tenho tempo para orar e oro, pastor. Oro sim, claro que oro, e eu acredito que você ora. Não discordo de você, eu acredito em você, eu creio que você ora. Agora a pergunta é, você ora por quanto tempo por dia? Quantos minutos você ora por dia? Quantas horas você ora por dia? Esté era mulher de oração. Olha o texto de 4:16 de Esté. Ela sabia daquele problema e ela disse, eu vou orar. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias.
nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Aí você diz, pastor, mas aí não está escrito oração. Realmente não está. Mas tem uma palavrinha interessante aí, jejuaremos. E sempre que esta palavrinha aparece, tem a oração por detrás, como pano de fundo. E Esther faz isso, ela diz, eu vou fazer isto, juntamente com minhas servas. Então Esther era uma mulher de oração. Ela sabia que precisava continuar com o propósito de glorificar o Senhor. E ela disse, como é que eu começo? Por onde eu começo? Eu começo orando. Irmãos, a melhor coisa para resolvermos qualquer situação é começarmos pela oração. Comece pela oração. Ore, dedique tempo, fale com o Senhor, derrame o seu coração diante do Senhor. Meus amados, aquilo que nós mais valorizamos é onde nós investimos mais tempo, certo ou errado? Certo. Aquilo que nós mais valorizamos é ali que nós investimos mais tempo. Diante dessa afirmação, quanto você valoriza a oração? Você valoriza a oração? Então você sabe quanto tempo você dá para ela. Quanto tempo você dedica para orar. E nesta oração que Esther faz, diante do quadro que ela estava passando, ela ora por sabedoria. Ela ora por sabedoria. Nós vamos ver isso recheado no livro. Que ela ora por sabedoria. Ela quer saber como lidar diante daquela situação, como agir. Ela vai precisar falar com alguém e qual é o processo. A palavra de Deus diz em Tiago 1,5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Você falta sabedoria? Peça a Deus. Não saia por aí tentando resolver as suas dificuldades, os seus problemas por si mesmo. Peça sabedoria ao Senhor, ore. Porque o texto continua dizendo que Deus a todos dá liberalmente. Peça sabedoria a Deus que Ele lhe dá. Tiago, capítulo 1, verso 5. Então, a primeira lição que extraímos aqui da vida de Esther era que era uma mulher de oração. E precisamos pegar este exemplo e sermos servos e servas de oração. Nós cantamos uma música, né? Falar com Deus. Não é verdade? Falar com Deus. Irmãos, é precioso falar com o Senhor. E muito mais ainda, quando precisamos de sabedoria para lidar com as situações. Então ele pede, ela é uma mulher de oração, e você, se não tem sabedoria, peça a Deus. Logo, a primeira lição extraída aqui é a oração. A segunda, sabedoria. Sabedoria. E aí eu quero dizer o seguinte, sabedoria para quê? Para escolher o momento certo de falar. Abre lá em Eclesiastes capítulo 3.
Eclesiastes capítulo 3. Vou ler até o verso 8, tá bom? Então, até o verso 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O texto diz que há tempo para todas as coisas. Irmãos, e Esté orou por sabedoria, para que Deus desse o momento certo de falar. Escolha o tempo certo para falar. Meus amados, o verso 8 diz que tempo de estar calado. Tem momentos que não é para falarmos nada. Tem momentos que é para, de fato, ficarmos calados. E se ficarmos calados, esperando o momento certo para falar, veremos quão bênção é falar no momento certo. Talvez você não tenha tido essa experiência ainda, porque fala o tempo todo. Quando olho a carta de Tiago, ele diz que Deus nos deu 2 ouvidos. Procede essa informação? E ele nos deu uma boca. Isso quer dizer que eu preciso ouvir mais e falar menos. E não somente falar menos, falar no momento certo. Falar no momento certo. Então Esté não saiu falando, ela foi orar e foi pedir sabedoria para o Senhor, que Deus lhe desse o momento certo para falar. E Amós, ele traz uma expressão interessante no capítulo 5, verso 13. Diz assim: portanto, o que for prudente guardará silêncio, porque é tempo mau. Não é momento de falar. Quem for prudente guardará silêncio, vai falar no momento certo. Vai pedir sabedoria a Deus e vai falar no momento certo. Então, quais 2 lições nós extraímos da vida de Esté até aqui? Número 1, oração. Número 2, sabedoria. Ok? Sabedoria. E a terceira lição que vem aí, nesse pacote, que vem dando a direção e que Esté está colocando para resolver aquele problema que ela tem, é paciência. Essa é a terceira lição, paciência. Amados, nós estamos vivendo no momento do já, instantâneo.
Não é assim? Nós queremos colocar isto dentro das Escrituras. E nós não vamos conseguir colocar este já dentro das Escrituras. Nós precisamos extrair os ensinamentos das Escrituras para os nossos corações, para lidarmos com essa situação do mediatismo, do já, tudo é muito rápido. Olha, precisamos tomar cuidado com o mediatismo, com esta coisa de já. Sabe por quê? Porque quando esperamos em Deus, descobrimos que Ele tem a melhor solução para os nossos problemas. Quando nós esperamos, quando nós exercemos a paciência, nós descobrimos que Deus tem a melhor solução para os nossos problemas. Esté foi paciente. Olha, vai acontecer. Tem um decreto assinado. Mas isto vai acontecer, não está acontecendo no momento, vai acontecer. Então ela tem paciência. Você já viu, já conversou com alguém que ela age assim? Ela tem algo para fazer daqui 6 meses, mas ela já fica sem dormir hoje? É só 6 meses que ela vai executar aquilo, e hoje ela já não consegue dormir. Ela não consegue pensar em outra coisa se não seja aquilo. Ela não consegue falar outra coisa a não ser aquilo. Mas vai acontecer há 6 meses. Você nem viveu o amanhã e já está sofrendo daqui a 6 meses? Então, seja paciente. Seja paciente e veja Deus lhe apresentar as melhores soluções para o seu dia a dia. Tenha paciência. A Bíblia diz, aí em Esté, capítulo 5, versos 12 a 14, diz que a paciência de Esté deu tempo para Amã causar a sua própria ruína. Enquanto ela orava, buscava sabedoria, era paciente, Amã estava provocando a sua própria ruína, porque Deus estava no controle da situação, e Esté sabia muito bem disso. Eu preciso ter paciência, porque Deus tem a melhor solução para este problema. Diz Esté, capítulo 5, versos 12 a 14. Esté, não Eclesiastes, Edmilson. Aqui, ok? Esté 5, 12 a 14, diz assim: disse mais a Amã, a própria rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres. Zeres é a esposa de Amã, né? Sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei, que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Mas se nós continuarmos lendo o texto,
Nós vamos ver que enquanto Esté tem paciência e que Deus tem as melhores soluções para os problemas, Amã está tramando algo, o inimigo dos judeus. E ele está tramando aqui, além de pedir a exterminação dos judeus, agora ele está tramando aqui que Mordecai, tio de Esté, seja pendurado em uma forca, e aquele conselho vem, é bom, ele aceita, e ele manda fazer a forca. Só que ele ficou pendurado nela. Continue lendo Esté uma outra hora e você vai ver que Amã terminou pendurado naquela forca. Porque o nosso objetivo aqui nesta manhã não é traçar o futuro de Amã, ou as consequências ou a vida de Amã, mas observar que Esté era uma mulher de paciência. E enquanto ela desenvolvia a paciência, Deus estava trabalhando. Vamos recapitular aqui as 3 lições, porque ainda faltam 2. Qual é a primeira? Esse pessoal aí de cima não está me ouvindo. Qual é a primeira? Qual é a segunda? E a terceira? Paciência. E sabe qual é a quarta? Estratégia. Porque nós vimos o momento certo para falar. Se tem um momento certo para falar, precisa de estratégia. Usar o melhor momento. Então Esté ficou buscando agora qual a melhor estratégia a colocar em prática para obter o agrado, para obter o resultado pelo qual ela estava empenhada. Qual estratégia? Eu falo com Mordecai, meu tio? Eu falo com as minhas servas? Eu falo com Amã? Ou eu falo com o rei? Eu tenho 4 opções, mas eu preciso desenvolver uma estratégia. Eu falo com quem? Você falaria com quem? Você respondeu com o rei. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você que pensou com o rei, tome cuidado. Porque você não era. Você poderia não ser aceita pelo rei. E se você não fosse aceita, seria morta. Então, cuidado. Essa é a melhor estratégia, falar com o rei? Analise o contexto da situação pela qual você está passando. Eu vou falar com quem? Eu vou falar com Amã? Ele é o causador de tudo? Resolve? Eu vou falar com o meu tio? É o meu parente mais próximo, porque meus pais foram mortos na guerra e eu fui criada pelo meu tio. Então é tio-pai, né? Que se diz hoje, né? Então eu vou falar com ele. Ou eu vou falar só com minhas servas? Elas já se dedicaram comigo a um tempo de oração, jejum. Eu vou falar com elas? Não. Monte a melhor estratégia para que você possa realmente ter a vitória, para que você possa vencer. Então, seja também uma pessoa de estratégia. Olha capítulo 5, verso 1. Ao terceiro dia se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Verso 4. Respondeu Esté: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Ela usa uma estratégia. Ela não chega falando diretamente para o rei.
porque ela poderia ser morta se o rei não a aceitasse. O que é que ela faz? Ela prepara um banquete. Essa é a melhor estratégia no momento. Preparar um banquete, e assim ela o faz. E aí nós vemos que Esther apresenta-se ao rei, e agora é tempo de falar. Agora é tempo de falar. Já desenvolvi a estratégia. Olha, já orei, já pedi sabedoria, fui paciente, desenvolvi a estratégia, agora eu posso falar. Capítulo 7, verso 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse por minha petição a minha vida, pelo meu desejo, o meu povo. Momento de falar. Ela apresenta qual é a estratégia? Faz um banquete, convida o rei, e agora é o momento de falar. Aos casados, esposos, tem hora de falar com a esposa. Esposas, tem hora de falar com o marido. Tem hora, seja sábia. Não saia falando qualquer coisa, de qualquer jeito e a qualquer hora. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E agora ela fala diante do rei. E sabe o que é que o rei diz a ela? Até metade do meu reino, que se você pedir, eu te darei. Acha que isto veio de graça? Acha que isto veio sem esforço? Acha que isto veio sem uma dedicação? Acha que isto veio sem uma comunhão com Deus? Acha que isto veio sem uma consagração de vida? Não, 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 não. Ela obteve isto porque deu os passos certos, e esses passos agradaram ao Senhor. Você também pode conseguir a vitória sobre qualquer obstáculo, desde que dê os passos certos. A energia parou, mas aquele relógio funciona. Isso é inédito. Então eu vou para a última lição, ok? Humildade. Humildade é a última lição que nós vemos na vida de Esther. Humildade. Capítulo 7, ela diz, verso 4, porque fomos vendidos. Fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruir. Se ainda como servas e como servos nos tivesse vendido, olha a humildade. Olha, eu posso ser serva, posso ser servo, nenhum problema nisto. Isto é humildade. Ainda que ela era a rainha, mas ela é humilde e diz, olha, pelo menos se nós ficássemos como servos e servas, mas nós fomos vendidos à morte. E ela apresenta, de fato, humildade. Amados, diante das circunstâncias, seja humilde. Seja humilde. Entenda que há um ser soberano que pode te ajudar naquele problema, naquela circunstância. Seja humilde. Não saia dando tapa por aí dizendo, eu posso, porque você não pode coisa alguma. Como eu também não posso. Não estou desmerecendo a sua pessoa. Eu também não posso. Mas precisamos buscar e nos render àquele que pode todas as coisas. E aquele que pode todas as coisas, diz assim Isaías 66, 2, o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito,
e que treme diante da minha palavra. É para este que eu vou olhar, é para o humilde. Não seja soberbo, porque se você for soberbo, você não vai alcançar a vitória sobre os problemas. Você vai ter mais problemas ainda e não vai adquirir a vitória. Vai acumular problemas. Porque a Bíblia diz em Pedro que Deus resiste aos soberbos, todavia concede graça aos humildes. O grupo de louvor já pode ficar de pé. 5 lições. Quais foram as 5 lições extraídas na vida de Esté? Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Humildade. Então aprenda com Esté. Tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Feche os seus olhos. Pai eterno, quero bendizer o teu nome por esse tempo aqui que abrimos a tua palavra. E quero colocá-la, ó Pai, neste momento, em uma condição de que os teus filhos ou amigos que nos ouviram nesta manhã venha dar uma resposta positiva ao Senhor. Aqueles que já te conhecem, que possam, ó Pai, responder positivamente à tua palavra e possam dar os passos certos para a solução dos seus problemas. E aqueles que nos ouvem, ó Pai, que porventura ainda não têm a Cristo, esse Senhor que está no controle da história, que Ele possa, nesse momento, render-se aos teus pés. E para isso eu quero perguntar, há alguém que gostaria de receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida nesta manhã? Esse Senhor que controla a história, esse Senhor que é poderoso para ajudar na solução dos seus problemas. Há alguém que gostaria de aceitá-lo como Senhor e Salvador? Ergue uma das suas mãos comigo, onde você está fazendo este sinal. Pai eterno, te damos graças e bendizemos o teu nome por este momento. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.